Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Hoje nós vamos falar do Ser Supremo, e essa daqui é o quarto estudo, a quarta aula do capítulo 1º do módulo avançado número 3. Então, é o último módulo avançado, e estamos, então, na quarta aula, bem no meio do capítulo. Nós vamos falar do Ser Supremo, e o Ser Supremo é uma personalidade que aparece em praticamente toda a revelação, todo o livro de Urântia. Ele é mencionado inúmeras vezes. Muitas vezes, então, os reveladores fazem referência a ele, né? E como nós estamos estudando essa parte da introdução, a parte da introdução que trata do Ser Supremo, e o documento da introdução é o 0, né? É o item 7 desse documento 0, que é o primeiro documento lá do livro de Urântia. Mas existem outros documentos que se referem praticamente o documento todo ao Ser Supremo, que são os documentos 115, 116, 117 e 118. E, como eu disse, ele é mencionado em praticamente todos os documentos que estão ali no livro de Urântia, então aparece com muita frequência. Mas esses documentos são os que falam mais especificamente sobre o Ser Supremo. E eu acho que demanda um estudo bastante aprofundado de todos esses documentos para a gente ter um bom conhecimento sobre esse tema. E eu posso garantir que é uma delícia estudar o Ser Supremo. Mas ele também, para aprender e para compreender melhor o Supremo, é preciso que a gente tenha outros conhecimentos associados decorrentes dos ensinamentos, para que a gente possa fazer uma interpretação adequada de todos os temas que se referem ao Supremo. Como o Neemias fez lá, estou copiando aqui o Neemias, aliás, ele é uma excelente ideia para esse tipo de coisa aqui, então, está aqui. Isso aqui são as aulas que nós teremos neste capítulo 1 do módulo 3. Nós já fizemos as 3 primeiras, né? E hoje, então, o Ser Supremo. E ainda temos para frente outras 3 aulas, a próxima com Neemias, né? Que vai falar do sétuplo, o último e o absoluto. E depois eu vou falar novamente sobre... novamente, não vou falar sobre os 3 absolutos. E, finalmente, o Neemias sobre as trindades. O documento de introdução, ele é um documento que faz referência a vários termos e a várias definições de coisas que estão mencionadas no livro. Então, é inevitável que quando você está estudando o documento da introdução, você depois busque nos demais textos do livro outras referências sobre aquele tema. Então, eu vou tratar de cobrir aqui, de uma maneira bastante resumida, o que é o Ser Supremo, porque se a gente fosse realmente estudar ele aqui fazer um estudo detalhado, acho que nós precisaríamos de uns 3 dias para ficar discutindo aqui tudo que se refere ao Ser Supremo. Existe bastante material na internet e estudos feitos sobre os diferentes documentos que tratam do Ser Supremo. Então, eu acho que o que nós vamos discutir aqui é bastante interessante para a gente ter uma boa ideia do que é o Supremo, mas não é suficiente para compreender a totalidade do Supremo. Aliás, nem estudando o livro todo de Urântia, nós não vamos compreender perfeitamente o livro, o Supremo,
porque nem os reveladores sabem nos contar exatamente tudo sobre o Supremo. Existe uma razão simples para isso, porque o Supremo é uma deidade que está em desenvolvimento, em formação, então não está acabado, não está completo, e é muito difícil para qualquer um de nós tentar imaginar a totalidade desse ser, olhando para frente de quando a gente espera que ele esteja totalmente completo. Então, por essa razão, é que nem os reveladores sabem explicar completamente tudo que diz respeito ao Ser Supremo, principalmente os aspectos do futuro do Ser Supremo. E antes de entrar no nosso estudo de hoje, eu mais uma vez vou repetir que o material que nós vamos discutir hoje é resultado da minha interpretação pessoal. E, claro, o Ser Supremo é um tema bastante complexo e um tema que pode causar, sim, muitas divergências. Mas eu garanto a vocês que o que nós vamos falar aqui é o meu melhor esforço no sentido de entender o Supremo e de poder passar para vocês aquilo que eu consegui assimilar. Mas, evidentemente, não é a revelação da verdade e nem um consenso entre todos os estudantes. Eu recomendo que todo mundo leia o livro de Urantia e aproveito a oportunidade para informar que não existem interpretações oficiais sobre nenhum tema contido no livro de Urantia. Então, todas as interpretações de qualquer palestra, de qualquer apresentação, de qualquer estudo que a gente vê, são interpretações pessoais das pessoas que estão envolvidas no estudo, e podem ou não estar próximas da verdade, assim como podem ou não se aproximar de um consenso maior entre os estudantes quanto ao seu entendimento. Eu lembro, então, que os próprios reveladores nos dizem que a verdade é relativa, né, nos diferentes níveis de realidade do universo, mas é também relativa nos diferentes níveis de realidade de cada personalidade. Então, cada pessoa tem um conjunto de educação, de formação, de experiências diferente uma da outra. Então, a maneira de cada um ver alguns dos temas que estão aqui, certamente, em alguns pontos, são divergentes ou não coincidem justamente por isso, né? Aí, eu queria falar de uma coisa muito legal, que é tratado no documento 117, que é um dos documentos que fala do Supremo. Então, e que serve para todos nós como um norte para as nossas vidas. Então, a meta suprema do homem, segundo esse texto, lá no documento 117.6.9, está assim, olha, muito frequentemente, os homens esquecem-se de que Deus é a maior experiência da existência humana. Outras experiências são limitadas na sua natureza e conteúdo, mas a experiência de Deus não tem limites, a não ser aqueles da capacidade de compreensão da criatura. E essa experiência de conhecer a Deus por si mesma é uma ampliadora dessa limitação da nossa capacidade. Quando os homens buscam a Deus, eles estão buscando tudo. E quando eles encontram Deus, eles encontram tudo. Eu achei muito interessante esse texto, porque eu acho que na minha aula anterior, ou duas anteriores, eu estava comentando justamente que fora de Deus não existe nada. Deus é a realidade total. Ou você está em Deus, ou você não existe. Ou, se você acha que existe, vai deixar de existir se você não está nele. Então, Deus é a realidade total. E aqui é muito interessante, porque eles falam dessa fascinação, dessa fascinante aventura da nossa existência humana,
para buscar a Deus e de como essa busca até Deus nos leva a um horizonte de finalidades, de metas, de realidades que não têm limites. E muitas vezes nós ficamos nos apegando aqui nas nossas picuinhas do dia a dia, que não nos levam a lugar nenhum. E, na verdade, acho que pouco da humanidade dedica a Deus o tempo que seria adequado para que cada um de nós nos desenvolvêssemos. Então, é bastante interessante esse tema. Eu também coloquei aqui um outro pedacinho daquilo que está no documento 117.623, que o homem pode descobrir o Pai, Deus, o Pai, no seu coração. E é assim que nós percebemos Deus, dentro do nosso coração. Nós o sentimos na nossa alma, nós o sentimos nos abraçando, estando conosco mesmo o tempo todo, nós o sentimos realmente como Pai. Mas o homem deverá procurar pelo Supremo no coração de todos os outros homens. Por quê? Porque cada um de nós, sem exceção, é uma partezinha daquele Supremo, daquela deidade que está em formação. Então, no todo, no conjunto, nós ajudamos a construir o Supremo. Então, quando nós descobrimos a irmandade dos homens entre nós, e nós estamos, então, fazendo a vontade do nosso Pai, nós estamos nos nossos irmãos, no coração dos nossos irmãos, percebendo um pedacinho do Supremo. Eu coloquei esses textos do 117 para ver que, apesar da gente estar falando do Supremo, eles tratam de temas de uma profunda filosofia nesses documentos e que são muito interessantes. Então, eu fortemente recomendo o estudo deles. Uma coisa que todo mundo se pergunta é qual é que é o propósito da nossa criação, né? Qual é que é o propósito da criação de Deus? De uma maneira simplista, nós podemos dizer que foi porque Deus quis assim, Deus quis fazer. É um ato volitivo de Deus. Lá no documento 115, eles dizem o seguinte: os domínios do finito, o finito é o nosso tempo de existência, nós vamos falar desse finito. Os domínios do finito existem em virtude do propósito eterno de Deus, que existem em virtude desse propósito de Deus, as criaturas finitas, superiores ou inferiores, podem propor teorias quanto à necessidade do finito na economia cósmica. E assim, a maioria das criaturas tem feito. Por que nós existimos? E por que Deus nos teria criado? E, em última análise, o finito existe porque Deus assim o quis. Então, o universo não pode ser explicado, nem pode uma criatura finita como nós oferecer uma razão racional para a nossa própria existência individual, sem que a gente recorra aos atos antecedentes ou anteriores à nossa existência para a vontade pré-existente dos seres ancestrais, que são os nossos criadores ou procriadores. Então, eu coloquei esse texto aqui porque, claro, os reveladores nos propõem uma razão pela existência nossa, pela existência do finito, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas, apesar dessa razão, apesar da forma como está colocado pelos reveladores ali, ainda assim as pessoas se questionam de quais seriam os propósitos de Deus. Então, assim, de uma maneira simplista, a gente existe porque Deus quis. Se Deus não quisesse, a gente não existiria. E isso está em linha com aquela ideia de que o todo, tudo que existe, tudo que a gente pode imaginar é Deus. Não existe nada fora de Deus. Então, de uma maneira simplista, a gente pode falar isso daqui. Para a gente entender um pouquinho o tema que a gente vai discutir hoje,
e vocês me desculpem, às vezes acabo sendo repetitivo nas minhas apresentações, é que, na verdade, esses temas, eles são fundamentais para a gente entender um pouquinho daquela mensagem que os reveladores estão nos passando, pelo menos na maneira como eu vejo e como eu entendo essas mensagens que nos são transmitidas. Então, uma coisa fundamental para a gente ter uma ideia, ter alguma compreensão, são os níveis de realidade. Nós temos diferentes níveis de realidade, e um deles, que é a mais importante, que é a maior de todas, que é a realidade do eu sou, a realidade absoluta, eu estou representando aqui por essa geometria oval, aqui nesse tom lilás ou roxo, para alguns talvez, e isso daqui representaria a realidade absoluta. Essa realidade absoluta é aquela onde não existe o tempo nem o espaço. E é o ambiente de Deus. Esse é o ambiente da realidade máxima. É o ambiente exclusivo de Deus. Não existem outros seres ainda criados nessa realidade. Todos os seres que estão aqui sempre foram, são e continuarão sendo. Então, Deus é, e tudo que nós vamos falar aqui refere-se a Deus. Então, esse é o ambiente de Deus. Deus, como eu já falei antes, é a fonte de tudo. Tudo significa o seguinte: as energias, o Neemias falou um pouco das energias na semana passada, a luz também foi falado, a vida e o espírito. Então, Deus é fonte dessas coisas todas, e essas coisas todas compreendem a totalidade do que a gente pode imaginar. Deus é o coordenador de tudo e está completamente unificado. Isso significa o seguinte, por exemplo, com relação às energias que nós falamos, da energia física, mental, espiritual e do circuito da personalidade, dentro da energia física tem uma gama de variações da energia física, uma parte delas explicadas ali pelo Neemias na semana passada. Então, dentro dessas energias, o propósito do Criador é de unificação dessas energias. A perfeição de Deus se deriva do fato de que ele está divinamente e completamente e perfeitamente unificado. Essas energias físicas, mentais, espirituais e o circuito da personalidade. Então, ele é o coordenador de tudo e está completamente unificado. Nós vamos falar mais desse unificado no futuro. Além de estar unificado, está tudo em equilíbrio. Não tem nada que tenha que ser mais do que é, nem menos do que é. Está tudo perfeitamente dimensionado e arrumado e equilibrado de acordo com o que deveria ser. Também é perfeito. Então, nós temos dificuldade de entender o que significa ser perfeito. De uma maneira simplista, eu digo que perfeito significa estar devidamente coordenado, no sentido de unificar a energia física, mental e espiritual com o circuito da personalidade. Então, a perfeição, quando você consegue unificar essas energias de maneira equilibrada, você alcança a perfeição. E a gente vai discutir mais sobre isso em outros momentos. Mas é claro que a ideia de perfeito pode ir muito além daquilo ali. Por mais que a gente faça uma ideia da perfeição de Deus, nós nunca vamos ter uma ideia correta. E eu também comentei, e é por isso que eu digo que é importante a gente gravar esses conceitos, que esse ambiente de Deus, que é o próprio Deus, ele é perfeito, ele não tem concorrentes, ele não tem outras personalidades concorrendo com ele ali.
Então, esse ambiente, que na verdade é a própria natureza de Deus, não poderia conter uma imperfeição ali. Então, é um ambiente de eternidade, de infinitude, nós vamos falar um pouco mais disso daí, que não comporta qualquer tipo de imperfeição. É por isso que, para chegar no paraíso, nós temos que alcançar a perfeição, por exemplo, né? Então, essa ideia de perfeito é importante a gente gravar, porque essa ideia de perfeito no nível absoluto é que fez com que surgisse os demais níveis de realidade. Se não fosse essa ideia de perfeição, não seria necessário criar os demais níveis de realidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, além de ser perfeito, Deus é eterno. Esse eterno, ele tem diferentes conceitos entre nós. Nesse caso do absoluto, do eu sou, de Deus, o eterno aqui significa eterno sem começo, sem meio e sem fim, eterno passado, eterno presente e eterno futuro. Nós podemos ter uma situação de eternidade que começou a partir de hoje, e a partir de hoje foi, então, se eternizou para o futuro. Mas não tem eterno passado, porque começou hoje. Então, essa ideia de eterno também é importante entender essa eternidade de Deus, do eu sou. É o eterno, passado, presente e futuro. Também tem uma ideia, aquilo que nós falamos, tudo está contido dentro de Deus, de infinitude. Essa infinitude significa que aquilo que nós já falamos, fora de Deus não existe nada. Está tudo incluindo lá dentro, tudo incluído dentro de Deus. E, apesar de nós acharmos que tem coisas que estão sendo acrescentadas a Deus, na verdade, elas já estão previstas dentro da infinitude. A infinitude, então, inclui uma ideia de existencial e mais potencial. Existencial é aquilo que sempre foi, é e será. É Deus, por exemplo. Potencial é aquilo que pode evoluir, decorre de um ato de volição da deidade, por exemplo, para atingir um determinado propósito. Então, é aquilo que está se factualizando, está acontecendo e vai ser. Então, mesmo assim, esse vai ser, que é um potencial, já está incluído na infinitude. A infinitude, para nós, representa uma questão filosófica muito profunda. De que maneira nós podemos entender que nós vamos adicionar, por exemplo, na infinitude, uma experiência de perfeccionamento? Na verdade, esse potencial já está incluído lá. E como a realidade de Deus está fora do tempo e do espaço, para Deus isso já aconteceu, é o momento de já ter acontecido. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Eu sei que a gente tem uma dificuldade para compreender isso daí, mas vamos falar mais um pouquinho disso. Eu já falei, então, estamos fora do tempo e do espaço. Aqui não existe o tempo e o espaço. Também falei do existencial. Existencial, e Deus é existencial, só que Deus, no nível absoluto, ele fez uma autodistribuição dele mesmo, se a gente puder falar assim, o eu sou, abriu mão da primazia dele e se multiplicou, ou se desdobrou, é difícil encontrar o termo correto, em outras realidades, em outras figuras que compõem esses absolutos. Então, são 7 os absolutos que fazem parte dessa realidade do absoluto e dessa existência de fora do tempo e do espaço, e que são existenciais. Então, é o Pai, o Filho, o Espírito Infinito, a Ilha do Paraíso, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. Também foi discutido isso em uma dessas aulas anteriores aí. Essas figuras
do Pai, Filho e Espírito Infinito, e é o paraíso, eles compõem o absoluto da deidade. Então, é o resultado do desdobramento do absoluto da deidade. Mas todas essas figuras aqui, as 7, compreendem os 7 absolutos coordenados que estão presentes, então, nesse ambiente. Esse potencial de evolução que nós estamos falando ali atrás é um potencial de crescimento. Desculpem aqui essa moça, ela é muito atrevida, ela sempre entra nas minhas gravações, mas tudo bem. Esse potencial de evolução é representado para poder alcançar, para poder acontecer. Neste caso aqui, é um potencial de perfeicionamento. O que nós estamos falando? Ora, nós acabamos de falar que Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele foi sempre perfeito, é perfeito e será perfeito, isso significa que Deus nunca viveu a experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, assim, tudo que Deus é existencial, ele tem conhecimento pleno de tudo, tem a ciência de tudo, mas ele não viveu as experiências para chegar nesse conhecimento. Então, eu sempre dou alguns exemplos. O pianista, ele conhece a pauta musical, ele sabe como funciona todos os tempos, todas as notas, de que maneira que aquilo ali funciona, ele sabe o que é um piano, ele sabe o que é o som emitido pelo piano, ele sabe por que aquele som é emitido daquela forma. Mas o fato de um músico ter esse conhecimento não significa que ele seja pianista. Ele nunca tocou o piano, se ele nunca tocou o piano, ele nunca viveu essa experiência. Ele pode conhecer toda a teoria, toda a ciência por trás do que existe no piano, nas pautas musicais, etc. Então, a mesma coisa com relação ao obstetra, conhece tudo da gravidez e do desenvolvimento do feto no organismo da mãe, mas se nunca ficou grávido, não viveu a experiência da gravidez. Então, nós podemos citar inúmeros exemplos. Então, a experiência de viver a evolução de partir da imperfeição para a perfeição é uma experiência que nunca foi vivida por Deus. E ele deseja viver essa experiência, mas ele já é perfeito, e nesse ambiente aqui absoluto, não cabe a imperfeição, porque ali tudo é perfeito. Então, a primeira coisa que o Pai teve que fazer, que Deus teve que fazer, para que a gente pudesse viver, que ele pudesse viver essa experiência, foi arranjar um espaço, um lugar onde isso pudesse acontecer. No nosso caso, esse lugar, nós já falamos na aula anterior, sobre o universo, né, que representa tudo, inclusive o ambiente absoluto, que está fora do tempo e do espaço, mais os 7 superuniversos, mais os 4 anéis exteriores. Então, esses 7 superuniversos, esses 4 anéis exteriores, são o produto da criação de Deus para viver essa experiência. Esse ambiente dos 7 superuniversos, dos anéis exteriores, compreendem o que os reveladores chamam de espaço, e que eles denominaram de universo mestre. Então, isso aqui é o que é o espaço, exatamente os 4 anéis exteriores e esse ambiente dos 7 superuniversos. Ok. Então, ele arranjou um lugar para que isso acontecesse. Mas a imperfeição, ela tem que ter um tempo para evoluir até a perfeição.
Então, dentro do ambiente, fora do tempo e fora do espaço, que é o ambiente absoluto, não é possível viver essa experiência, porque a gente estaria contaminando aquele ambiente, fora que tudo que está ali é perfeito. Então, o eu sou, Deus, criou esse espaço e criou o tempo. Então, o tempo está representado de duas formas aqui. A primeira é o seguinte: nesse ambiente dos 7 superuniversos, foi criado o tempo, que já tem ali, então, os 7 superuniversos já compreende uma parte do espaço. E esse lugar de tempo e espaço, onde existe o tempo, é chamado de grande universo. Os 7 superuniversos compõem o grande universo. E ali é o tempo que nós chamamos de finito. Então, finito significa que tem um começo, um meio e um fim. E é onde se desenvolve, é o domínio de Deus o Supremo. É ali que está acontecendo o Supremo, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Depois disso, nós temos lá, nos 4 anéis exteriores, um ambiente onde nós, então, fazemos a transcendência do tempo, mas nós continuamos no espaço. Então, olha só que interessante. Aqui nós estamos no ambiente fora do tempo, no ambiente absoluto. Deus criou um tempo e um espaço, que é um ambiente finito, para que ele pudesse ter, então, essa criação e desenvolver essa experiência de perfeccionamento. Só que, para chegar até ali, ele arranjou uma espécie de túnel do tempo. Porque ali, no absoluto, não existe tempo nem espaço. Então, foi desenvolvido esse ambiente chamado de absonito, que é a transcendência do tempo. Então, assim, o dia que a gente chegar na perfeição aqui no tempo e no espaço, para que essa perfeição possa chegar até o ambiente fora do tempo e do espaço, que é o ambiente absoluto, nós temos que transcender esse tempo que foi aqui, porque nós estamos presos nesse tempo aqui. E essa transcendência do tempo aqui, no ambiente absoluto, é o que nós vamos viver. Ok. Voltamos aqui de novo. Então, eu falei que isso daqui é um ambiente do espaço, ali composto pelos 7 superuniversos e os 4 anéis exteriores, e que é chamado também de universo mestre. Olha só que interessante. O tempo e o espaço são um mecanismo conjunto do universo mestre. São dispositivos por meio dos quais as criaturas finitas tornam-se capazes de coexistir no cosmos com o infinito. As criaturas finitas ficam efetivamente isoladas dos níveis absolutos, pelo tempo e pelo espaço. No entanto, esses meios de isolamento, sem os quais nenhum mortal poderia existir, operam diretamente para limitar o alcance da ação finita. Sem eles, nenhuma criatura poderia atuar. No entanto, por meio deles, os atos de toda criatura tornam-se definitivamente limitados. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui é que o Eu Sou criou um mecanismo de tempo e espaço para que a gente pudesse existir e desenvolver essa experiência de perfeccionamento sem contaminar aquele espaço, aquele ambiente do absoluto, para que a imperfeição pudesse existir. Mas essa imperfeição só pode existir dentro desse ambiente, desse espaço, e por um tempo limitado. Essa imperfeição, ela tem que chegar na perfeição e terminar. Então, quando a gente chegar na perfeição, teoricamente, esse ambiente finito e esse ambiente absoluto estariam prontos para serem integrados, uma vez que são perfeitos, a esse ambiente absoluto, que é o ambiente de Deus, do Eu Sou.
Então, na verdade, esse mecanismo, né, que permite que nós possamos existir e desenvolver essa experiência, tem esse propósito. É a única maneira de que poderia ser factível vivenciar essa experiência. Vocês podem estar perguntando o que tudo isso tem a ver com o Supremo. Nós já vamos chegar lá. Sem conhecer isso daqui, fica difícil entender o Supremo. Ok, dentro desse nível de tempo e espaço do grande universo que compõe os sete, que é composto pelos 7 superuniversos, e que é um ambiente finito, onde é domínio de Deus, o Supremo, o que os reveladores dizem? Isso é chamado, então, de grande universo. O grande universo não é apenas uma criação material de grandeza física. Nós mesmos nos assombramos, né, com a grandeza física desses 7 superuniversos. Então, não é apenas uma criação material, e também é de sublimidade espiritual e de magnitude intelectual. Esse grande universo é também um organismo vivo, magnífico e sensível. É importante a gente guardar essas ideias, guardar esses conceitos. Então, tem uma vida real pulsando em todo o mecanismo da vasta criação do cosmos vibrante. Então, assim, eu destaquei aqui em azul material de grandeza física, espiritual e intelectual, que são tipos de energia. Então, nós vamos falar bastante desses tipos de energia, e elas estão presentes, essas energias, em todo o grande universo. E esse organismo vivo é assim, da mesma forma como lá no ambiente absoluto, o eu sou domina tudo o que está acontecendo ali, está envolvido em tudo que está ali, e aquilo, se a gente pudesse chamar de um território, se fosse um território, a gente poderia dizer que é uma energia física que é controlada absolutamente pelo absoluto. Da mesma forma, nós temos um organismo físico representado por esses 7 superuniversos, onde o Supremo está se desenvolvendo. Em certa medida, nós podemos dizer que esse universo, esse organismo físico que está se desenvolvendo, que é o domínio e território do Supremo, é mais ou menos como uma parte integrante daquilo que é o Supremo. Então, esse organismo vivo, ele está se desenvolvendo, e é como se fosse um feto no ventre da mãe. Ele não é perfeito, mas ele tem características, ele ainda não está completo, ele não está terminado, mas ele tem um desenvolvimento que tem que observar um certo crescimento, um certo desenvolvimento, para poder chegar na conclusão, na perfeição, no acabamento daquele organismo, para que ele seja completado. E esse trabalho faz parte daquilo que o Supremo está desenvolvendo. A realidade física dos universos simboliza a realidade perceptível do Supremo Todo-Poderoso. Então, nós falamos lá atrás, para a gente conhecer o Supremo, nós temos que buscar o Supremo no coração dos homens. Eu também falei que os reveladores não sabem qual é a realidade final do Supremo Todo-Poderoso. O que será no final, quando tudo estiver perfeito e acabado? O que será o Supremo? Nós podemos conjecturar muitas coisas, mas ele está em desenvolvimento. Mas, neste momento, imediatamente, nós podemos perceber essa realidade física dos 7 superuniversos como a realidade que nós podemos perceber do Supremo Todo-Poderoso. E quando a gente fala da realidade física, nós não estamos falando só de montanhas, rios,
astros, planetas, nós estamos falando também das pessoas, das personalidades que habitam esses 7 superuniversos. Estamos falando de nós. Então, todos nós, toda essa realidade física que a gente pode ver nos 7 superuniversos, é a realidade perceptível que cada um de nós pode ter do desenvolvimento do Supremo Todo-Poderoso. E esse organismo material vivo, ele é perpassado por circuitos de inteligência, do mesmo modo que o corpo humano é atravessado por uma malha de rotas e sensações neurais. Esse universo físico é permeado por canais de energia que ativam efetivamente a criação material. Do mesmo modo que o corpo humano é nutrido e energizado pela distribuição circulatória dos produtos assimiláveis, portadores da energia de nutrição. Então, assim como isso aqui representa uma parte do cosmos, e o cosmos não é um conjunto de planetas, mas é um organismo vivo, o nosso corpo também é um organismo vivo. E nós podemos pensar, de certa forma, no Supremo, como cada um de nós. Ele é um organismo vivo, ele tem um corpo físico vivo. O Neemias falou na aula anterior das energias, e falou desse material vivo que é perpassado por circuitos de controle da gravidade, da organização de todo o universo e todo aquele negócio dos reguladores de potência e toda aquela coisa. Então, tudo isso entra na realidade e no domínio do Supremo. Então, o Supremo é isso. Ele está, então, em desenvolvimento nessa realidade e nesse meio que nós estamos falando aqui. Então, o propósito da criação do finito, dos 7 superuniversos, a meta desses superuniversos, está lá no 117, 713. A meta atual do superuniverso, tais como eles são e dentro dos seus potenciais, é tornarem-se perfeitos como Avona o é. Essa perfeição, então lembram também, Neemias falou lá dos, como é que é? Protótipos, não, arquétipos, né? Aí Avona é o arquétipo da perfeição, daquilo que os 7 superuniversos devem chegar. Então, o nosso objeto, nossa meta nos 7 superuniversos é alcançarmos a perfeição de Avona. Esse é o nosso modelo. Essa perfeição, ela concerne a realizações físicas, espirituais, e atinge tudo, na verdade, o desenvolvimento da administração e o governo da fraternidade. Essa meta de perfeição é o que nós estamos buscando para os 7 superuniversos. E essa meta de perfeição, quando alcançada, é que vai chegar na completude do Ser Supremo. Nós vamos falar mais. Os circuitos de energia estarão em perfeito equilíbrio e serão completamente submissos à mente. Olha só, estamos falando de novo das energias, por isso que eu insisto lá naquele ponto lá, né? Circuitos de energia, então tem energia física, mental, espiritual, e é o circuito da personalidade. E aqui eles estão dizendo o seguinte, que quando essa perfeição acontecer, os circuitos de energia estarão em perfeito equilíbrio e estarão completamente submissos à mente, ou seja, a energia física, ela tem que estar submetida à vontade da mente, ao controle da mente. Tudo que é físico tem que estar devidamente controlado pela mente. Enquanto que o espírito, na presença da personalidade, que é outro circuito de energia, terá alcançado o domínio da mente. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que o espírito, né, a personalidade, tem que alcançar uma unidade onde o espírito coordena a mente e a mente submete a energia física ao seu controle. Quando a gente consegue fazer isso, nós alcançamos a perfeição.
Tem bastante assunto para pensar a respeito aqui. Então, em níveis absolutos, voltamos lá no ambiente de Deus, lá no absoluto, a energia e o espírito são um. Lembra, eu falei, está divinamente unificado, organizado. Então, a energia e o espírito ali representam uma coisa só, está unido. Então, em níveis absolutos, a perfeição de Deus é essa. A energia e o espírito é um. No entanto, veja só, no momento em que essa energia, e aqui nós estamos falando de todas as energias físicas, mentais e espirituais, sai desses níveis absolutos, a diferença aparece. E à medida que a energia e o espírito, saindo do paraíso, movem-se no sentido do espaço, o que é o espaço? Nós vimos lá atrás, o ambiente absoluto e os 7 superuniversos. O abismo entre essas diferenças se amplia, até que, nos universos locais, nós vivemos no universo local de Nebadon, elas se tornam completamente divergentes, não são mais idênticos, nem semelhantes mais são, e a mente deve interferir para interrelacioná-los. Então, o que nós estamos dizendo, que ao fazer essa criação, o Pai, na verdade, fez o Eu Sou fez uma difusão dessas energias físicas, mentais, espirituais e tudo, e as colocou subordinadas a personalidades que não são perfeitas. Então, essas energias continuam tendo uma fonte divina, elas continuam tendo uma origem divina, mas elas não têm uma personalidade experiente e perfeita para colocá-las de uma maneira única, uniforme, harmônica, equilibradas. E esse é o propósito nosso, e o propósito do nosso Supremo, fazer com que essas energias, nesses ambientes onde elas se difundiram, se separaram, elas sejam unificadas através do nosso trabalho, através do nosso exercício de experiência. Interessante isso aqui, né? Então, a gente pode pensar bastante aqui. O homem, e aqui a gente pode falar, puxa vida, é uma responsabilidade gigante esse negócio, e de fato é mesmo. Mas o homem jamais está a sós na sua jornada. Ele sabe que o Pai caminha ao seu lado. Enquanto que o caminho mesmo em que nós estamos andando, esse caminho que nós estamos percorrendo, é a presença do Supremo. Então, nós nos misturamos e nos confundimos com o Supremo, perfazendo o mesmo caminho, a mesma jornada, o mesmo trajeto de buscar a perfeição através da unificação dessas energias. Então, diz lá o documento 07, que o funcionamento da deidade, o Neemias nos explicou com muito detalhe o que vem a ser deidade. No universo mestre, qual é que é o universo mestre? Absoluto e finito. É dual, no que diz respeito às relações de eternidade. Como assim? Então, a deidade é dual? Sim, em relações à questão de eternidade. Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são eternos. São seres existenciais. Eu falei disso lá atrás, quando a gente estava falando do absoluto. Entretanto, Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto são personalidades em factualização da deidade. Eles não são existenciais, com exceção do absoluto, que também é existencial, mas é potencial. São personalidades em factualização da deidade das épocas pós-Avona, no tempo e espaço. Nas esferas, tempo-espacialmente transcendidas, os 4 anéis exteriores, da expansão evolucionária do universo mestre. Então, esses seres
são seres experienciais. Daí que está a dualidade. O Supremo, o Último e o Absoluto, eles estão em formação ainda, eles não estão completos. Esse Absoluto é o Absoluto da Deidade, principalmente, né? Eu vou falar mais disso depois na próxima aula, quando eu for falar dos absolutos. Então, o Pai sempre foi eterno, ele sempre existiu, ele é e será. Então, ele participa na condição de existencial, por exemplo, no ajustador do pensamento, da nossa experiência. E Deus, o Supremo, está começando junto com a gente. Existe uma dualidade aqui com relação à eternidade, com relação à questão existencial e com relação à questão potencial. Então, é dessa dualidade, na eternidade, que os reveladores estão falando aqui. Então, tendo alcançado a expressão existencial da deidade em si próprio, no Filho e no Espírito, o Pai agora está alcançando a expressão experiencial nos níveis até então impessoais e revelados da deidade, que são Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Ora, o Pai alcançou a expressão existencial dele mesmo no momento em que houve aquele autodesdobramento no Filho e no Espírito. A gente sabe que o Pai, o Filho e o Espírito são um só na eternidade. Mas a gente constrói essa hipótese de que o Pai, então, seria antecedente ao Filho e ao Espírito. Então, o Pai alcançou essa expressão da existência do Pai, dele mesmo, no momento em que surge o Filho e o Espírito. E agora que isso já aconteceu, já é factual, o Pai está alcançando a expressão experiencial nos níveis até então impessoais e revelados da deidade, que são aquela questão que estão contidas dentro do potencial na infinitude, e esses níveis de realidade, então, são Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de factualização. Então, nesse sentido, o absoluto, então, está se desenvolvendo e acabando de se completar naquela forma do seu desenvolvimento, da sua autorrevelação para o universo dos universos, e participando da construção dessas deidades. Deus, o Supremo, em Avona, é o reflexo do espírito pessoal da deidade trina do paraíso. Então, o que vem a ser isso daqui? Na verdade, Deus, o Supremo é como se fosse, ele é derivado da Trindade, é como se fosse uma sementinha que estivesse lá no absoluto da deidade, e não existia ainda, tinha um potencial de existência, mas já fazia parte daquele absoluto da deidade, que é composto, na verdade, pela Trindade do paraíso. Então, Deus, o Supremo, é o reflexo desse espírito, dessa deidade trina, Pai, Filho e Espírito, do paraíso, e esse relacionamento associativo da deidade está agora se expandindo criativamente. Então, agora, ele está em formação, está se desenvolvendo para o exterior, no sentido de Deus, o Cétuplo. Nós vamos estudar na próxima aula Deus, o Cétuplo. E o Deus, o Cétuplo, tem no centro da sua existência o Deus, o Supremo, que nós vamos ver lá. Então, acima está o Pai, o Filho e o Espírito, no centro, Deus, o Supremo, e abaixo estão lá União dos Dias, o Filho Criador, etc. Então, o Deus, o Cétuplo, está se sintetizando no poder espiritual do Supremo Todo-Poderoso no grande universo. Grande universo, os 7 superuniversos. A deidade do paraíso, que é existencial em 3 pessoas, existencial, nós vimos lá atrás, naquele primeiro slide colorido que eu mostrei, que nós temos lá os 7 absolutos. Então, a deidade do paraíso, quem é?
existencial em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Trindade está, assim, evoluindo experiencialmente em duas fases da supremacia, né, que é justamente informar o Supremo e completar uma parte do absoluto, ao passo que essas fases duais se estão unificando em poder de personalidade de um Senhor único, Ser Supremo. Então, existe uma retroalimentação aqui, né? Ok, a relação do Supremo com a Trindade do Paraíso. Então, nós já falamos que o Supremo é uma deidade em factualização. Então, a fonte do Supremo está na Trindade do Paraíso. A deidade eterna, factual e indivisa. Pai, Filho e Espírito. Trindade indivisa, uma coisa só. O Supremo é, antes de tudo, uma pessoa, espírito, e essa pessoa espiritual brota da Trindade. O Ser Supremo é absolutamente dependente da existência e da ação da Trindade do Paraíso, no tocante à realidade da sua natureza pessoal e espiritual. Deus, o Supremo, recebe os seus atributos de espírito e de personalidade da Trindade do Paraíso, mas ele factualiza o seu poder nos feitos dos filhos criadores, dos anciões dos dias e dos espíritos mestres. Então, lembra, o cétuplo que eu falei lá, e Deus está o Supremo está no meio, acima dele está o Pai, o Filho e o Espírito, e abaixo dele, então, vem os espíritos mestres, anciões dos dias e os filhos criadores. É aqui que está descrevendo. Deus, o Supremo, recebe os seus atributos dessas três primeiras deidades do cétuplo, mas ele factualiza o seu poder através dessas outras três ordens de deidades, que são os filhos criadores, os anciões dos dias e os espíritos mestres, cujos atos coletivos são a fonte do poder crescente do soberano todo-poderoso, que, então, para o sete superuniverso. Então, através do cétuplo é que está a fonte do poder crescente do Supremo. É através dessa estrutura, dessa deidade do cétuplo, que ele desenvolve o seu poder de controlar e de fazer com que esse crescimento, essa evolução da imperfeição para a perfeição aconteça no sete superuniverso. E olha que interessante, os monitores misteriosos são para os seres humanos o que a Trindade do Paraíso é para o Ser Supremo. Ou seja, o ajustador do Supremo, se é que a gente pode falar assim, é a Trindade do Paraíso. Ele é guiado pela Trindade do Paraíso. Os ajustadores são fundamentos absolutos sobre as fundações absolutas, a escolha do livre-arbítrio, que pode fazer com que evolua a realidade divina de uma natureza eternalitora. Então, através desses ajustadores e do exercício do nosso livre-arbítrio, nós podemos evoluir de uma realidade para evoluir uma realidade divina que tem uma natureza eternalitora, que vai alcançar a eternidade. No nosso caso, dos homens, ela é finalitora, ou seja, nós vamos chegar no paraíso e partimos para a eternidade, então, né? No caso de Deus, o Supremo, é a própria natureza da deidade, né? Ok. Então, o Ser Supremo, então, nós falamos que a deidade, portanto, é dual na sua presença, ela participa do nosso programa, do nosso projeto de duas formas, existencial, que são os seres de existência eterna, passada, presente e futura. Veja como essas coisas vão ficando repetitivas, né, para ver se a gente consegue absorver essa ideia. E experiencial, são os seres em factualização, no presente pós-Havana, mas de existência sem fim ao longo de toda a eternidade futura. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, mais uma vez, são existenciais. O Supremo e o Último são totalmente experienciais. Aí tem um destaque importante aqui para o absoluto da deidade. O absoluto da deidade
é experiencial na factualização, então ele está se factualizando ainda, mas existencial na potencialidade. Então, ele já era existente, o absoluto da deidade, ele já é parte do eu sou, ele já é um dos 7 absolutos que habitam aquele ambiente absoluto fora do tempo e do espaço. Mas é aqui que se desenvolve o potencial de evolução ou de desenvolvimento por meio da experiência. A essência da deidade é eterna, mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas inqualificavelmente. As 3 pessoas originais são o Pai, o Filho e o Espírito. Então, só essas 3 pessoas são eternas inqualificavelmente, e essas 3 pessoas juntas conformam o absoluto da deidade. Mas o absoluto da deidade, que tem essa composição da Trindade, é o que vive essa experiência dessa expansão, dessa potencialidade. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, como é o caso do Supremo, por exemplo, mas são eternas no seu destino. Uma ideia, então, do que é o Supremo, comparando o mortal e o Supremo. Nós temos certa facilidade em entender o homem como um ser evolucionário. Então, nós não temos muita dificuldade de entender que nós somos um ser com um processo de evolução partindo da imperfeição para a perfeição, com a meta de chegarmos no nosso Pai no paraíso. Nós já mais ou menos entendemos esse processo, ou a maioria dos estudantes do livro de Urântia tem essa percepção. O homem mortal, sendo uma criatura, não é exatamente como o ser supremo que é a deidade. Então, aqui aparece a diferença. Nós somos criaturas. O Supremo é uma deidade derivada da Trindade. E não é criado, ele é derivado. Ele é parte da deidade, que estava lá, uma sementinha que agora está se desenvolvendo. Mas a evolução do homem, de um certo modo, assemelha-se ao crescimento do Supremo, ou seja, da mesma forma que nós evoluímos para alcançar a perfeição, o Supremo também está evoluindo. E nós podemos dizer que para o universo dos 7 superuniversos, o que Micael, por exemplo, é para Nébadon, e a maioria de nós tem uma ideia muito boa de qual é o significado do nosso Micael para o nosso universo local, o Supremo tem uma similitude com relação ao cosmo finitos. Então, nós podemos fazer uma analogia, dizendo, olha, o Supremo, ele se assemelha na questão do cosmo finito, que são os 7 superuniversos, um papel semelhante àquele que o Micael é para todo o Nébadon. O Supremo é a supra-alma do grande universo, 7 superuniversos, a consciência do cosmo finito, o completar da realidade finita e a personificação da experiência criador-criatura. Em toda a eternidade futura, Deus, o Supremo, representará a realidade da experiência evolucional das relações trinitárias da deidade. Bom, então aqui dá para a gente fazer esse comparativo. Então, nós aqui podemos participar da construção do Supremo. Diz lá, à medida que nós fazemos a vontade do Pai, nessa mesma medida, o potencial todo-poderoso do Supremo torna-se um passo mais factual. Porque cada um de nós é uma parte do Supremo. A vontade de Deus significa o propósito da primeira fonte e centro, que é o que é alcançar a perfeição. E Deus, o Supremo, está se transformando na mais elevada manifestação finita da vontade de Deus. Se todos os seres do grande universo sempre realizassem, ao menos relativamente, a vontade viva plena de Deus, então as criações do tempo e espaço estabeleceriam-se em luz e vida, né? Isso alcançaríamos a perfeição, então. E o Todo-Poderoso, deidade potencial da supremacia,
então tornar-se-ia factual no surgimento da personalidade divina de Deus, o Supremo. Ou seja, quando todos os 7 superuniversos alcançarem luz e vida, estará completado o Supremo. Qualquer ação isolada das partes pessoais do finito é relativamente irrelevante para o aparecimento final de todo o Supremo. Então, nós somos uma porção insignificante do Supremo. Contudo, depende dos atos totais, o todo, contudo, depende dos atos totais das múltiplas partes. Então, o todo não existe, ele não se forma, não se completa, se não se completarem as suas partes. A personalidade do indivíduo mortal é insignificante em face do todo da supremacia, mas a personalidade de cada ser humano representa um valor significativo, insubstituível no finito. A personalidade, tendo sido expressa uma vez, nunca encontra de novo expressão idêntica, exceto na continuação da existência daquela personalidade viva. E esse tema, ele vai mais à frente, de que maneira nós não participamos na construção do Supremo, de que maneira nós desconstruímos o Supremo. Então, no grande universo, o Supremo labuta pela própria expressão. A sua evolução divina está, numa certa medida, baseada na sabedoriação de todas as personalidades em existência. E aí, olha só, quando um ser humano escolhe a sobrevivência eterna, ele está co-criando o destino. E na vida desse mortal ascendente, o Deus finito encontra uma medida acrescida da autorrealização da personalidade e uma amplificação da soberania espiritual. Entretanto, se uma criatura rejeita a carreira eterna, aquela parte do Supremo que dependia da escolha de tal criatura experimenta um retardamento inevitável, uma carência que deve ser compensada por uma experiência substitutiva ou de equivalência colateral. Então, quanto à personalidade do não sobrevivente, ela é absorvida pela supra-alma da criação, que é o Supremo, tornando-se, então, uma parte da deidade suprema. Mas, quando a gente deixa de fazer a nossa parte, o Supremo experimenta um retardamento inevitável da sua formação. Aí nós podemos dizer, bom, mas então o Supremo, ele depende só dos outros? Não, a natureza da sua deidade é, do mesmo modo, dependente da unidade pré-existente da Trindade do Paraíso. No entanto, ainda um outro aspecto da evolução de Deus, o Supremo. Não apenas ele evoluiu por meio dos criadores e derivou-se da Trindade, ele também evoluiu por si próprio, e é de si próprio derivado. Deus, o Supremo, é por si próprio um participante volitivo e criativo da sua própria realização na deidade. De que maneira nós podemos entender isso? A alma moroncial humana é, do mesmo modo, uma parceira volitiva, co-criativa da sua própria imortalização. Então, nós, igualmente, à medida que nós construímos a nossa alma, nós somos co-criadores de nós mesmos. Deus, o Supremo, passa por uma experiência semelhante, à medida que ele desenvolve esse perfeccionamento dele e as coisas vão acontecendo da maneira como devem acontecer, ele, por si próprio, vai evoluindo e se formando a si mesmo. Ou seja, não é uma coisa que ele está lá sem participar ativamente. Muito do que acontece no universo depende da ação do Supremo. Fala lá, Sussu. Então, eu já até dei uma aula sobre o Supremo, mas eu nunca tinha me atido a isso. O Supremo, ele tem volição? Ele também exerce o livre-arbítrio? Ele exerce um livre-arbítrio. Como? Ele está cumprindo a vontade do Eu Sou Todo-Poderoso. Sim, Ele está exercendo o livre-arbítrio que lhe é dado pela Trindade do Paraíso. Então, assim, ele tem uma meta de experiência, por exemplo,
todos os controladores de potência do superuniverso, que o Neemias descreveu lá o outro dia, que estão controlados pela mente do Espírito Infinito, em última análise, e a mente do Espírito Infinito é que conforma a mente do Supremo. Na verdade, esses controladores são orientados, dirigidos, em última análise, pelo Supremo. Então, se o Supremo, a gente poderia dizer assim, se o Supremo comete um erro ou deixa de fazer alguma coisa, é difícil a gente imaginar e pensar dessa forma. Ele estaria retardando o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento dele é inevitável, porque ele tem uma natureza divina e uma natureza de deidade, mas ele é uma deidade que está se formando. Então, que poderia, teoricamente, deixar de cumprir partes da experiência, porque se ele já fosse perfeito, ele não estaria se desenvolvendo. Então, se ele não é perfeito, significa que existe a possibilidade de erro. Assim como a gente tem o nosso Micael, Jesus, como perfeito, e ele, de fato, tem um nível de perfeição, mas ele não é absoluto. Ele não tem a perfeição absoluta. Ele está em desenvolvimento. Teoricamente, o nosso Micael poderia falhar. Eu não sei se acontece de algum deles falhar alguma vez, de alguma forma, não no seu propósito final, mas no meio do caminho, acidentes de percurso podem acontecer, com certeza, e acontecem. Se não fosse assim, eles não seriam seres em evolução, não seriam seres em perfeccionamento. Então, a possibilidade de erro, de viver a experiência sem que ela seja perfeita, está presente. Ela existe. Mas é estranho pensar isso do Supremo. Pois é. Ou de uma deidade. Sim, mas é estranho você pensar de um ser que está em perfeccionamento a possibilidade de que ele seja perfeito antes de alcançar a perfeição. Não, Tá certo, mas eu nunca tinha pensado assim. Ok, tá, voltamos lá. Obrigada. De nada. Ups, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos tentar de novo aqui. Então ele evolui para o si próprio. Né? Deus é por si próprio um participante volitivo e criativo da sua própria realização na deidade. Ou seja, ele tem que fazer a parte dele. Ele não fica lá só deitado em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. Ele tem um trabalho a ser feito, que é a atuação do Supremo. O Supremo Todo-Poderoso é uma deidade, poder e personalidade viva em evolução. Seu domínio atual, o grande universo, é também um reino de poder e personalidade em crescimento. O seu destino, Sussu, é a perfeição. Na sua experiência presente, abrange os elementos do crescimento conforme estão descritos aqui. Talvez isso responda parte da dúvida. O Ser Supremo, ele funciona primariamente no universo central, como uma personalidade espiritual que ele é. Secundariamente, no grande universo, que é o nosso superuniverso, como Deus Todo-Poderoso, uma personalidade de poder, mas que está em desenvolvimento. A função terciária do Supremo é aquela que viria depois que ele já estiver completo. Então, é o universo do Supremo no universo mestre, lembrando sempre, o universo mestre, qual é que é? Né? O grande universo, os 7 superuniversos. O universo mestre inclui, além dos 7 superuniversos, o absonito. Então, a função terciária do Supremo no universo mestre é atualmente latente, existindo apenas como um potencial desconhecido de mente. Ninguém sabe o que esse terceiro desenvolvimento do Supremo irá revelar. Por quê? Ele não está completo ainda, nós não temos como saber. Então, aqui, repetimos aqui lá no documento 07, as questões da dualidade, né?
eu acho que o importante aqui para ser mencionado é que o Supremo ele não é um criador direto, exceto como o pai de Majeston. Eu coloquei isso aqui. Nós vamos estudar essa questão de Majeston em outros lugares. O universo funciona com espíritos de refletividade, que são formados a partir do espírito mestre de cada superuniverso, numa ligação com cada um dos filhos, não, das deidades do paraíso. Existem, então, 49, são 7 vezes 7, 7 superuniversos com 7 espíritos refletivos. O último, que é o dirigente deles e que foi assim, uma criação do Supremo. Então, Majeston é o diretor, o dirigente desses espíritos refletivos. Basicamente, a função desses espíritos refletivos, sem perder muito tempo aqui, é o de fazer com que tudo que acontece em todos os lugares, em todos os ambientes do mundo, sejam do conhecimento das deidades, sejam da ciência das deidades, né? Inclusive do Ser Supremo. Então, o Ser Supremo agora se factualizando nos universos evolucionários é a deidade correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial, a deidade trina do paraíso, em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e do espaço. Ok. Então, quando o Supremo estiver completo, ele constituirá a fusão eterna do finito com o infinito. Então, aí, assim, o finito agora deixou de ser finito e passou a ser eterno, né? É mais ou menos essa a ideia. A união perpétua e indissolúvel entre o poder experiencial e a personalidade espiritual. Finalmente, a gente tem aqui aquilo que a gente chama de unificação perfeccionante. Eu acho que esse aqui é o último slide que eu tenho aqui. Então, toda a realidade finita do tempo e espaço, sob o impulso diretivo do Ser Supremo em Evolução, está empenhada em uma mobilização sem precedente, em uma unificação perfeccionante entre todas as fases e valores da realidade finita, em associação com fases variadas da realidade do paraíso, com a finalidade e propósito de embarcar subsequentemente na tentativa de alcançar os níveis absolutos. Ou seja, quando a gente tiver completado essa experiência de perfeccionamento, nós possivelmente vamos embarcar na experiência do nível absoluto, que é da transcendência do tempo, quem sabe, com o objetivo, então, de alcançar a realidade absoluta. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Jesus, por nos permitir aceder a esses conhecimentos, e peço sempre a sua iluminação para que a gente possa cada vez mais poder compreender um pouco da nossa meta de destino e quem somos e por que estamos aqui. Muito bem, pessoal. Eu espero não ter sido muito complicado. Espero que a gente tenha trazido mais esclarecimentos do que dúvidas. Mas, de novo, esse é um tema complexo e eu sei que o pessoal tem dificuldade de entender. Diga lá, Sandal. Perguntas. Espera aí que eu vou passar para outro lugar, que meu marido está vendo o jornal, aí fica ouvindo, falando chinês. É importante. Ninguém vai entender, nem eu. Tá. Espera aí. Deixa eu só mudar aqui de lugar. Então, quase as última parte, né, que falou do Ser Supremo, cada criatura, né, experienciando, se esse ascendente, ele desistir, o Ser Supremo, ele retarda na evolução dele, isso? Isso. E como você deu o exemplo, né, igual Micael, que toma decisões erradas, aí retarda o processo.
será que assim, bom, eu que pensei agora, o Micael, na rebelião de Lúcifer, ele não entrou para falar o sim ou não, o que teve que fazer. Deixou acontecer, para poder ver o que, havendo a rebelião, o que poderia acontecer. Seria uma nova experiência de uma nova rebelião. Então, o Ser Supremo, se cada criatura que vai para a ascensão e eles não conseguir ou não quiser seguir a ascensão, também toda essa experiência dessa criatura vai para o Ser Supremo, era isso? Então. Mas ele retarda? Eu não entendi isso aí. Então vamos ver lá. É assim, Sandal, esse erro ou essa falha cometida por um ser evolucionário, nesse caso aqui, não diz respeito especificamente ao nosso Micael. Poderia acontecer, se o nosso Micael fizesse alguma coisa errada, de atrasar o desenvolvimento do Supremo, mas não é isso que eles estão falando aqui. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, essa coisa errada, na verdade, ela é parte da experiência de conquistar o aprendizado de fazer certo. Então, fazer errado não significa que a gente está retardando exatamente o Supremo, significa que a gente está conquistando uma experiência de evolução para alcançar a perfeição. Então, esse é um ponto. O que eles estão dizendo aqui é que quando uma personalidade, por exemplo, um ser mortal, deixa de evoluir até alcançar a sua perfeição, ou seja, não cumpre aquele papel que era esperado dele evoluir da imperfeição para a perfeição, então aquela pessoa vai ser extinta, e o fato dessa pessoa não alcançar a perfeição provoca um retardamento no desenvolvimento do Ser Supremo, porque nós temos que lembrar que nós somos personalidades únicas e unigênitas, vivendo uma experiência de perfeccionamento que tem que ser entregue a Deus. Então, quando nós deixamos de cumprir o nosso papel, não existe a possibilidade de outra pessoa cumprir aquele papel por nós. Então, o Supremo tem que encontrar uma forma alternativa de cumprir aquela meta de destino que estava previsto para aquele mortal e que não foi cumprida. Então, nesse sentido, provoca um retardamento, porque é quase que uma coisa insubstituível. Então, tem que buscar formas, e eu não imagino quais sejam essas formas, de substituir aquela experiência que não foi cumprida. Em todo caso, todas as experiências vividas, sejam por pessoas que alcançaram a sua meta de destino ou não, principalmente daquelas que não alcançaram, de alguma forma são incorporadas no Supremo. Então, quando uma personalidade não consegue seguir a sua carreira porque o indivíduo rejeitou o caminho de Deus, aquela personalidade, com tudo que ela fez de positivo, todas as experiências de perfeccionamento, são entregues na mão do Supremo, são entregues no corpo do Supremo, passam a fazer parte do Supremo. Então, mesmo que não tenha sido completo, aquela parte incompleta vai para o Supremo, é parte dele. Entendi. Entendi. Esse ascendente, então, ele, na metade do caminho, ele pega e desiste. Daí, o que era para ele experienciar, dali para frente até a perfeição, o Supremo, ele tenta, como se a gente fizesse uma gambiarra, não é não? Exatamente, ele tenta uma gambiarra ali para substituir aquilo ali. Porque essa experiência tem que ser vivida de alguma forma.
Ah, entendi. Obrigada. Obrigada pela Nada. apresentação. Foi legal. Obrigado. Gostei. Foi Legal, menos obrigado. embaraçoso. Tá Não bom, então. embananou. Obrigada. Legal, obrigado. Olá, Milton. Muito bom, Henrique, parabéns. Na verdade, muito boa a tua apresentação, impressionante, porque o Supremo é um tema denso, é um tema assim que, quando a gente começa a se debruçar sobre ele, a gente percebe a grandiosidade desse pai em formação. Então, você ter esse voluntariado para falar sobre um tema tão denso e ter trazido para nós isso de forma tão clara, assim, parabéns. Realmente não é fácil. Nós já conversamos rapidamente sobre essa questão que eu vou voltar a fazer para você, Henrique, era mais para saber se a partir desses últimos estudos seus, se você tem uma opinião diferente a respeito, se de repente algo de novo veio, porque como eu tinha dito para ti uma vez, a ideia que eu tenho do Supremo é de um pai em formação que está aprendendo com os erros ali dos seus filhos ignorantes, né? Está cuidando do prezinho, está aprendendo com o erro da piazada ali, dos meninos, das crianças todas. Mas quando esse pai estiver pronto, quando essa personalidade estiver realmente formada e puder se manifestar lá junto ao, aparentemente vai ser junto ao a sede, enfim, ele vai ter seu trono, né, junto ao sétimo super-universo, parece que é de lá que ele vai comandar tudo. Mas a ideia que eu faço é que, chegado esse momento, então, todo o o grande universo aqui, ele vai ser nós vamos estar todos em época de luz e vida. Então, eu fico com essa impressão de que nós estamos preparando um grande administrador, um grande pai, nós estamos reunindo sobre essa personalidade uma estrutura gigante de conhecimento, de experiência e tudo mais, mas esse pai, ele vai se formar, ele vai se apresentar para trabalhar no momento em que, aparentemente, essa arena sobre a qual ele vai exercer a jurisdição, que é o grande universo, não é sobre os espaços exteriores, eu não vejo muito campo de aplicação para ele, porque uma vez que estejamos todos aqui já em tempos de luz e vida, e aqueles peregrinos que estiverem passando por aqui, aqueles peregrinos do espaço exterior, quando aqui chegarem, né, em direção à Ilha do Paraíso, já não vão mais ser essas crianças mimadas que hoje nós temos aqui no grande superuniverso, para que os oriundos do espaço exterior um dia consigam passar por aqui, já vão ser personalidades aí quase perfeitas, né? Então, a impressão que eu fico é essa: nós estamos formando um grande administrador, um grande reitor, um grande pai, uma pessoa cheia de experiência que não e que ela vai ter uma área de jurisdição sobre a qual todo esse acúmulo, toda essa riqueza, toda essa experiência não vai haver campo de aplicação. Essa aparente falta de propósito para essa formação que às vezes me intriga. Se você pudesse me ajudar um pouco com essa minha dúvida. Eu entendo essa dúvida sua, e eu não sei se tem uma resposta fácil para isso, mas a maneira que eu vejo o Supremo é como um ser que tem uma missão a ser completada, que é de perfeccionamento, então de entregar para o eu sou, lá para o absoluto, a experiência do perfeccionamento. Então, essa parte da deidade estaria completada. Agora, essa parte da deidade vai estar completada, no nosso caso, que somos partes e criaturas desenvolvidas juntamente com o Supremo, vai estar completada apenas no nível finito. Então, assim, de que maneira a gente leva essa experiência para o nível absoluto? Que a gente continua separado do nível absoluto. Então, para que essa
essa experiência, esse perfeccionamento, essa vivência possa escapar completamente das amarras da finitude, ela tem que transcender o tempo. E aí é que eu acho que a nossa atuação junto com o Supremo é muito importante, porque a missão do Supremo, então, é nos levar, né, juntamente com ele, até as margens do absoluto, que vai viver, então, uma experiência da formação de uma segunda deidade, que é o último, mas é essa deidade, o Supremo, que vai representar o papel de nos conduzir através dessa transcendência do tempo, para a gente poder chegar às margens do absoluto. Mas tudo isso é uma especulação, porque, na verdade, nós não sabemos. O que nós sabemos, com certeza, é que nós vamos ser eternos, vamos estar aqui, mas nós ainda não fazemos parte do absoluto. O Supremo, sim, porque ele vai estar integrado na Trindade, mas nós não. Nós somos membros, seres que alcançamos o paraíso, alcançamos o Pai, mas não alcançamos o nível absoluto. Nós somos eternos a partir do momento que chegamos lá, imortais, mas ainda presos de uma realidade finita. E essa realidade finita, que um dia foi criada, precisa ser dissolvida e integrada no ambiente absoluto. E eu acho que essa é a missão que, juntamente com o Supremo, nós vamos ter que participar. E eu faço uma analogia de cada um de nós, comparativa ao dos ajustadores do pensamento. Então, assim como existem os ajustadores do pensamento, que são uma fração do nosso Pai, eu acho que nós, em algum momento, seríamos como que uma fração ou um ajustador do pensamento derivado do Supremo. Nós seríamos como que ajustadores do pensamento, partes do Supremo, né? E talvez nessa condição a gente tenha um papel para representar nessa transcendência do tempo e do espaço. Mas, de novo, tudo isso é uma especulação, não sei. Legal. Obrigado. Olá, Milton. Milton. Obrigado, Milton Cardoso. Vamos lá, Milton Santos. Não tem o caso daqueles que não chegam a finalitores, aqueles que não se fusionam não sei, aqueles que ficam no universo local, eles não chegam a finalitores, eles ficam sempre servindo no universo local, ou eles só se fusionam com o filho ou com o espírito, não tem um caso desse? Tem. Aí, no caso, aí, como é que, daí para frente, se eles não chegam a finalitores, como é que aquele restante da evolução dele, como é que fica com a parte do Supremo nesse caso? Bom, essa pergunta pode incluir vários outros seres, por exemplo, os soberanos de sistemas, os príncipes planetários, enfim, tem muita gente que não vai sair, muitas personalidades que não vão sair do universo local ou não vão sair do superuniverso. Mas o fato é que todas essas personalidades, independente da fusão ou não, vão participar daquele momento em que nós vamos chegar em luz e vida, que, portanto, nós vamos chegar na perfeição daquele ambiente, daquele universo local, ou daquele planeta, ou daquele mundo habitado, enfim. Então, todos esses seres, independente de participar, de chegarem até o paraíso ou não, eles são partícipes do perfeccionamento a partir do momento que eles participam da chegada em luz e vida. Então, não é necessário para que eles cheguem no ambiente de perfeição, de que eles cheguem até o Pai, ou se fusionem com o Pai. Esses seres que vão participar de luz e vida, de alguma forma, vão estar participando de um ambiente, de um superuniverso perfeito. São seres habitantes daquele universo perfeito. Ok, tá bom, ok.
Muito bem. Excelente a explicação e a apresentação fora de série. Muito Gostei. obrigado. Muito obrigado. Uma curiosidade, pode ser. Sim, vamos lá, César. É o seguinte, não, eu sei, eu fico curioso para saber os seres que querem ser extintos e os seres que querem seguir a vida eterna. Eu acho que nós já falamos isso em outras ocasiões, parece que não há eu não sei, eu imagino que essa porcentagem, existe no livro alguma, assim, uma porcentagem dos seres que não querem, que querem ser extintos, por exemplo, 1% da população, não sei te dizer, eu digo assim, deve ser uma minoria, não é isso? Uma minoria bem pequenininha que não quer seguir, ou me engano, esse pensamento assim, não sei, eu acho que a grande maioria quer seguir a vida eterna, e uma minoria, não sei te dizer se o livro ele mostra para a gente, e que a quantidade de seres que não querem seguir, querem ser extintos. Não tem um número, mas a gente sabe que é um processo evolutivo. Na condição de um processo evolutivo, lá na primitividade, muito poucos seres chegavam a uma evolução, chegavam à condição de se desenvolverem e chegarem à perfeição. À medida que a evolução da humanidade vai avançando, e esse é um negócio muito importante da gente notar, porque a evolução da humanidade significa a evolução do Supremo também. Então, a gente fala que a gente tem uma memória celular que vem se acumulando dos nossos antepassados. Na verdade, eu entendo que essa memória, esse status de desenvolvimento que é alcançado pela humanidade num determinado momento, já é uma conquista do Supremo. E o próprio Supremo administra para que a evolução continue a partir daí. Porque senão nós estaríamos sempre patinando no mesmo lugar. Então, na primitividade, existiam muitos poucos seres que chegavam a conquistar o seu perfeccionamento. E à medida que nós vamos avançando para a luz e vida, cada vez mais pessoas, mais personalidades vão conquistando esse processo. Então, esse é um processo evolutivo não só do indivíduo, mas da humanidade como um todo. E quando a gente fala do todo, nós estamos falando do próprio desenvolvimento do Supremo, na minha maneira de ver. Tem outras explicações, como essa questão da memória celular, por exemplo. Os meus filhos, os meus netos sabem mexer no celular melhor do que qualquer um de nós aqui, né? Eu tenho muita coisa que eu não consigo mexer, porque acho que eu já estou numa geração que não conseguiu superar aquelas dificuldades físicas e materiais ainda. Então, faz parte do processo do desenvolvimento. Então, quando a gente chegar em luz e vida, todos os seres, sem exceção, estarão completando a sua meta de destino. Obrigado. De nada. Henrique, por favor, Sim. fazer uma conjectura. O Milton, ainda agora, nosso presidente, levantou uma questão do cenário hipotético de que o Supremo não vai ter muito o que fazer, né? Mas eu pergunto, quando chegasse a luz e vida, todos os 7 superuniversos, os anéis superiores, isto é, os 4 anéis superiores de universos, superuniversos da informação, não estarão ainda, né, funcionando, né? Lá surgirão seres, né, e outros modos de vida, né? E acredito que, na minha concepção, é uma conjectura minha, de que
aí é que poderá começar o surgimento, então, do Ser Supremo e o seu trabalho, né, nesses espaços superiores, em harmonia, né, e a participação daqueles que chegaram até o paraíso para ajudarem, né, a administrar esses espaços superiores. Estou certo ou estou errado nessa minha conjectura? Não, eu acho que é uma possibilidade, sim, é isso que o pessoal especula, né? Então, assim, o Supremo é um bebê, é um feto em gestação. Uma hora ele vai nascer. E quando ele nascer, ele vai crescer e vai participar de atividades de desenvolvimento como qualquer pessoa que depois de nascer vai participar de outras atividades, outros mundos e outras formações. Uma das possibilidades é essa. Eu acho que a meta do Supremo, depois de alcançar a sua plenitude, é nos levar para fora de um ambiente exclusivamente finito. Isso não significa que os mundos habitados vão desaparecer, que os planetas vão desaparecer, nada disso. Tudo vai continuar existindo da forma como está aí. Mas acho que vai desaparecer o tempo, vai desaparecer a ideia de espaço, nós vamos estar perfeitamente integrados no ambiente absoluto. Eu não consigo imaginar como é que isso vai acontecer, mas eu sinto, do meu ponto de vista, que esse é um dos propósitos da continuidade do trabalho do Supremo e nosso também. Ok. Perdão. No ambiente absoluto, nós não vamos ter seres criados, como nós aqui, por exemplo. A experiência que a gente vai vivenciar ali são com seres derivados. Seres derivados são derivados da deidade. A gente não me lembro de ter lido isso. De que, repete, por favor, novamente isso que você disse aí, Henrique, que não terão seres... Como assim? Por favor. Lá não teremos a criação como ela existe aqui. Então, essa criação como existe aqui, ela termina aqui. Nós chegaremos a finalitores, um mundo de perfeição, de luz e vida, e pronto, alcançamos a perfeição e atingimos o nosso modelo de eternidade, que é a Avona. Aí, eu acho que o próximo passo é a gente escapar do tempo. E para escapar do tempo, nós temos que viver uma experiência. De que forma nós vamos viver essa experiência, eu não tenho a menor ideia, mas especulam os reveladores que seria através de um trabalho a ser desenvolvido nesse ambiente dos 4 anéis exteriores, onde as criaturas que estão ali, a gente não pode chamar de criaturas, porque eles são seres derivados, então teriam um aprendizado para ser feito ou para ser transmitido, e nós vamos ser parte desse processo. Não tem muita informação na revelação sobre esse assunto, mas para mim faz sentido que uma vez que o Pai criou um ambiente finito e um absoluto para não contaminar o ambiente absoluto com a imperfeição, que uma vez alcançada a perfeição, da mesma forma como ele estabeleceu esse ambiente, a gente tenha que ter um caminho de volta para ser integrado no ambiente absoluto. É uma lógica na minha cabeça isso, mas eu não sei se é isso que vai acontecer. Provavelmente sim, não sei. Qual é o documento que te dá, você se baseia nessas suas conjecturas? Na verdade, não tem um documento específico, né? Tem vários aí, inclusive desses que eu estive mostrando aqui hoje, tem alguns deles que falam dessa atuação do 117, por exemplo, fala de parte dessa atuação do Supremo depois que ele estiver completo. Lá no 118, se não me falha a memória, fala justamente do Supremo e do último, que já é essa transição para o ambiente absoluto. Enfim,
Mas tem vários documentos no livro que tratam desse assunto. E que, repito, os próprios especuladores, os próprios reveladores reconhecem que é uma possibilidade, é uma especulação, né? Sim, Isabela. Henrique, parabéns pela apresentação. Eu já assisti algumas vezes, mas eu acho que vou ter que assistir 1000. E a sua auxiliar, né, a Sueli, atendendo aqui a nossa aula. Henrique, tem como você explicar de novo o que é ser perfeito? Que eu entendi que seria o alinhamento de todos os circuitos eletroquímico-magnético, é isso mesmo? Não só eletroquímico-magnético, mas inclusive outros. Nós temos uma energia física, existem diferentes tipos de energia física, né? O Neemias mencionou algumas na aula anterior. Mas, por exemplo, para nós, o nosso corpo é uma energia física, né? Nós não temos como negar que o nosso corpo é uma energia eletroquímica, é uma energia física. O ambiente que nos cerca é formado por coisas físicas. Nós temos as personalidades com quem nós nos relacionamos, mas à parte as personalidades, nós temos aí toda a matéria, toda essa energia física que nos cerca. E a gente tem, assim, a nossa energia física, o nosso corpo, ele tem demandas próprias, sobre as quais nós temos pouco livre-arbítrio. Então, quando a gente tem fome, tem que comer, não tem o que fazer. Você não tem uma escolha de dizer, eu não vou comer. Você pode fazer uma escolha momentânea, mas você não pode fazer uma escolha para sempre, de não vou comer, né? Então, essas demandas do nosso corpo, elas precisam ser atendidas. Da mesma forma que muitas dessas demandas, elas são atendidas pelas energias físicas que nos cercam. Então, os alimentos, por exemplo, é uma energia física que nos cerca, né? Então, assim, nós temos basicamente 2 tipos de energia física envolvendo o nosso ser. Um, que tem as demandas próprias, que é o nosso corpo, que demanda ser satisfeito de alguma forma, ser cuidado de uma determinada forma. E temos tudo aquilo que nos cerca, que atende não só às nossas necessidades corporais, mas também aos nossos caprichos, aos nossos desejos materiais. Então, essa energia física, em princípio, de uma maneira geral, ela domina o ser humano. Tem muito ser humano, na verdade, todos nós, em algum momento, experimentamos essa fraqueza, de que nós nos deixamos dominar por coisas materiais, considerando que elas são as coisas mais importantes da vida. Então, quando isso acontece, nós estamos submetendo o nosso ser aos caprichos da matéria, da energia física. Então, nós não estamos equilibrados. A nossa mente não está tendo comando nenhum, e a nossa personalidade também não. Então, nós estamos sendo dominados pela energia física e não pela energia mental. O que os reveladores dizem é que nós temos que colocar a energia física em subordinação à nossa mente, ou seja, a nossa mente deveria ser aquela que dirige tudo o que acontece na nossa energia física. É claro que tem algumas coisas que a mente não tem como superar, como o fato, por exemplo, de superar a fome. Mas, no geral, a mente deveria subordinar a si toda a energia física. O problema é que quando a mente subordina a energia física a si, a mente, se não houver uma coordenação espiritual, a tendência é da gente exacerbar o nosso ego.
Então, quando a gente tem uma energia mental muito forte, a nossa tendência é subjugar não só a energia física, mas os nossos semelhantes. Então, a gente usa do poder intelectual, da força intelectual que nós temos, para nos colocar acima dos nossos iguais. Então, para evitar que isso aconteça, a nossa mente tem que ser coordenada pela energia espiritual. A energia espiritual é que nos dá a medida de entendimento e de compreensão de que nós somos irmãos e de que existe um ser superior, que é o nosso Pai, e que faz com que nós percebamos a existência do universo e que nos coloca como parte desse universo e que faz com que a gente tenha a percepção de que nós temos que nos integrar a esse universo e não destruí-lo. Então, essa é a sequência. A personalidade coordena 3 energias, a nossa energia física, a nossa energia mental e a nossa energia espiritual. Esse é o trabalho da personalidade. Quando a personalidade coloca essas energias nessa ordem, e a gente consegue, então, estar equilibrado conosco mesmo e com o nosso entorno, então nós estamos perfeitos. E aí é quando nós somos semelhantes a Deus. A diferença, porque Deus unifica essas energias, a diferença, por que nós não vamos ser Deus nunca? É que Deus, além de unificar essas energias, ele é a fonte delas. Todas essas energias emanam dele. Então, nós vamos ter um dia a capacidade de unificar essas energias, mas nós nunca vamos ser fonte delas. E essa é a grande diferença entre Deus e o ser humano perfeccionado. Assim, a grosso modo, né? Estamos falando... Então, o ego, ele fica a serviço da personalidade. O ego está a serviço da mente. Tá, mas aí quando há um alinhamento, eu entendi que o ego fica a serviço do espírito, é isso? Na verdade, a mente se deixa coordenar pelo espírito, então o ego, ele diminui, ele praticamente some, né? Você, então, admite a ideia de que você é partícipe de um mundo de iguais que tem um propósito, uma criação, um universo, você é parte de um mecanismo vivo. Assim como uma célula ou um órgão do seu corpo é parte do seu corpo. Então, a gente é parte de um organismo vivo, que é o grande universo, que é o Supremo Todo-Poderoso. Quando a gente participa disso como parte desse todo, é a mesma coisa que, por exemplo, o meu fígado está participando do meu corpo. Então, meu fígado pode ser muito importante, muito maravilhoso, mas ele pode fazer o que quiser. Se meu corpo deixar de existir, ele deixa de existir também. Então, essa é que é a questão. Então, nós somos parte desse organismo em crescimento, uma coisa viva. E a mesma coisa, essa mesma dinâmica acontece no universo. Essa mesma dinâmica acontece no universo em perfeccionamento. É como eu falei, então, esse grande universo, ele está em gestação, está em perfeccionamento. Lembra, hoje nós temos vários seres que estão atuando na formação dos mundos, na formação dos planetas, no equilíbrio entre esses planetas, mas tudo isso tem uma coordenação, de alguma forma, a partir do Supremo. Então, assim, a gente tem um certo caos, um caos meio desordenado, porque as coisas vão crescendo e vão desenvolvendo, e aí, assim, de repente, aparece lá um cara de potência para controlar aquilo, para evitar o caos total, que se perca tudo, né? Isso aí é o trabalho, então, que é feito em coordenação com o Supremo. Quando a gente alcançar a perfeição e essas energias estiverem todas estabilizadas, não tem mais nada para ser feito desse ponto de vista. Então, a harmonia está estabelecida, as energias estão ordenadas, estão equilibradas, o risco de colisão
dos planetas está terminado, o risco de destruição dos planetas está terminado, todas as falhas que a gente tem no nosso planeta que provocam tsunamis vão deixar de existir. Então, vai alcançar um equilíbrio que é como que uma perfeição naquilo ali. Então, à medida que isso vai evoluindo e crescendo nessa direção, nós vamos chegando na perfeição. O desenvolvimento físico, ele é previsível. Então, assim, o crescimento do universo, a estabilização do universo, nós podemos imaginar como seja. Nós vamos chegar num número X de planetas, num número X de mundos habitados, vai estar tudo corretamente ordenado, equilibrado, nenhum vai bater no outro, não vai ter mais chuva do que sol, não vai ter, então vai estar tudo equilibrado, tudo harmonizado e desenvolvendo de uma maneira natural que não vai mais requerer todo aquele cuidado para evitar que o caos aconteça da maneira como nós temos hoje. Então, esse crescimento físico, esse desenvolvimento físico, ele é previsível. A gente sabe que ele vai acontecer, é uma questão de tempo. O desenvolvimento da personalidade ele é mais complicado, porque ele tem vontade própria. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Então, é muito difícil de prever o que vai acontecer com todas as personalidades do mundo. A gente pode antecipar que algum dia todos vão chegar na perfeição, ou seja, todos aqueles que desejam chegar na perfeição. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, não sabe de que maneira isso vai evoluir, de que maneira isso vai acontecer. O Pai, com certeza, sabe, mas nós não podemos prever isso, porque depende da vontade de cada ser humano. Ou de todos os seres. Então, Bela, a sua explicação. Tudo isso aí me desperta, assim, uma profunda admiração e respeito pelo nosso Pai. Que inteligência! Que criação, que capacidade de articular um projeto dessa magnitude, né? Fazendo com que todos nós pudéssemos ser partícipes disso, e ainda nos dá a livre escolha de participar ou não. Esse conhecimento é uma coisa mental, mas, para mim, assim, serve para aumentar o amor, o respeito, a admiração que eu tenho pelo meu pai. Você já achou o pai, hein? Você já achou o pai. Você já achou o pai. Só em desejar, você já tem uma admiração. Você já achou, encontrou, conversou com ele e tudo. A gente não tem garantia de nada, né? Mas tem que continuar. Mas... Não, eu estou falando em cima do que o Urantius fala, né? Se você deseja, então você já encontrou. Você já tem uma admiração, quer dizer, você encontrou, conheceu, né? Para poder admirá-lo. É verdade. Bonito. Deus te abençoe. Amém, Isabela, todos nós. Você e toda a sua família e sua geração. E a sua também. Muito obrigado. Amém. Amém. Ok, pessoal. Eu não sei se tem mais dúvidas, mas eu permaneço à disposição 24 horas por dia. É só me mandar um WhatsApp, qualquer coisa, a gente, na medida do possível, vai respondendo. Eu recomendo que a gente tenha uma assiduidade nessa, o que o Neemias vai apresentar semana que vem, é muito importante para a gente compreender um pouquinho mais. E essa parte da introdução, vocês veem, ela está toda interconectada com toda a revelação. Então, assim, acompanhar esses entendimentos, às vezes eles são repetitivos, mas a assimilação desses conceitos é fundamental para a gente entender os ensinamentos que estão colocados ali no livro. Então, eu recomendo fortemente que vocês não desistam de participar das próximas aulas, que elas vão ser bastante esclarecedoras sobre muitos aspectos. Muito obrigado a todos vocês, eu espero ter podido ajudar. Se houverem outras dúvidas, todo mundo sabe onde me achar. Estou à disposição.
Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite, Obrigado. obrigada, Tchau, Zé. maravilhoso. Obrigado. Oi, Yolanda. Boa noite, Vai, obrigado.